ser a abertura, porque sei lá, velho, outra vez que eu fiz com o Ídolo, a gente começou falando de ovo. A gente pode começar falando que, eu tô perdendo no joguinho de celular enquanto a gente faz a abertura. Que jogo é? Clash Royale. Não, aí é propaganda, não pode falar, tem que censurar. Não, tem que ser Como é que se fala Royale em português? Eu não faço ideia. Vou até ver aqui no... É o choque real, sei lá. Ah, tô fedendo a bosta, tá louco? Isso vai ficar no vídeo? No áudio? Não sei. Veremos. É claro que nesse vídeo vai ter spoiler, então... Vaza, meu. Some daqui, meu. É um podcast, não é vídeo, não é áudio. Então, o Perfect Blue, ele é um filme sobre a personagem chamada Mima Kirigoi, que ela é uma cantora de um grupo idol chamado Chen, e ela decide parar a carreira dela de cantora pra virar atriz. E uns fãs ficam meio descontentes, ficam tiltados por causa disso. Tem aquele Stalker também, o Memania, ou o outro nome dele. Qual que é o outro nome dele? O Tida. Aí os fãs ficam tiltados e começam a fazer atos de violência e sei lá o que. Como é que é o começo do filme? Eu acho uma coisa muito interessante sobre o começo do filme, que a crítica principal do filme é a forma com que as pessoas, elas não conseguem diferenciar o avatar do ser humano real. De uma Sim. pessoa famosa. O início do filme, ele já mostra o quê? Uns Power Rangers, uma galera assistindo um show de Power Rangers. Aí o moleque chega e fala, eles são mais legais na televisão. TV. Tipo, justamente já mostrando essa diferença entre o real, o avatar e a pessoa. E no próprio início do filme, eles mostram mais sobre isso, que eles ficam intercalando entre cenas da Mima cantando no palco como uma idol e andando de metrô, fazendo compras no mercado. Acho muito legal essa cena inicial do filme. Realmente mostra a simplicidade dela sendo uma pessoa e mostra como que os caras têm uma falsa impressão sobre ela. Porque pra eles ela é uma menininha de, sei lá, não sei se eles veem a idol como isso, mas é tipo, são adultos vendo uma mulher se fantasiar de criança. Logicamente eles devem ver ela como uma criança. É, tipo, toda a cultura idol, eles têm essa imagem a se passar, tá ligado? Essa imagem de pureza, de inocência. Sim. A gente até vê lá a questão de K-pop, que é um monte de regrinha, tá ligado? Tu não pode engordar tantos quilos, tu não pode fazer isso, não pode aparecer dessa forma. É um bagulho completamente montado, falso. Sim. Não é uma Não parada é com espontâneo. naturalidade. Inclusive, Sim, tem uma música que é meio contraditória, que ela fala, se eu não me engano, tipo, eu não quero vestir roupas sociais apertadas e não sei o que, sim. eu quero vestir shorts. Esse próprio início do filme, essas duas músicas que ela canta têm referências ao filme. Por exemplo, a primeira música, vou ler aqui a letra pra ti. Porque a chance certamente vai aparecer. O anjo do amor está sorrindo para você. Se você tem somente um pouquinho de coragem, você será capaz de mudar você mesmo. Tenha fé em você mesmo e faça o seu melhor, supere toda a dor. Justamente fazendo uma alusão aos sentimentos do Stalker, ao que ele sentia sobre ela, fazendo uma alusão ao filme inteiro, tá ligado? Esse início do filme é muito forte. E tem uma cena tão incrível sobre esse início do filme, que mostra o Stalker, ele tá assistindo ela lá no palco, e ele aparece a mão dele embaixo dos pés dela, como se ele estivesse segurando ela. Como se ele estivesse segurando ela pelos pés, assim, como se ela fosse um boneco, tá ligado? Um action figure dele segurando, ou como se ela fosse um anjo que ele tá ligado? É uma cena muito poderosa, essa cena é muito incrível. Ele só vê o... Acho que é alter ego, né? Não sei se é certo dizer alter ego. Isso me lembra que é bem no início também. Seguindo a ordem cronológica, tem os caras que começam a jogar uns bagulho nela, falam mal dela, se não me engano, e do grupo também. E o cara fica maluco, o Stalker fica maluco e vai pra cima dos caras e começa a bater neles e tal. Causa mó treta. Inclusive, depois da treta, a menina pede pra eles pararem de gritar, a Mima pede pra eles pararem de brigar, e ela olha diretamente pro Stalker. E o Stalker, sei lá, ele fica muito feliz, tipo, dá pra perceber a felicidade no rosto dele. Mesmo que seja bizonho, mas dá pra perceber. Aquele cara é bizarro, toda a aparência dele. E uma coisa sobre a aparência que eu curti muito nesse filme é que na cultura de animes, não só atualmente, mas desde aquela própria época, os personagens eles são todos lindos, eles são todos lindinhos, não existe personagem perfeitos. feio.
Sim, e ela é uma cantora idol, ela é uma atriz, ela é popular, ela é famosa, e ela Sim. não é bonitona, ela é um personagem totalmente normal, ela é um ser humano normal. Exatamente. E isso é o maneiro nesse filme. A própria animação do filme, ela vai contra os moldes que a gente tinha lá naquela época de animes, 1997. Ela pega muito aquela animação mais antiga, puxada pra um Akira da vida e tal, é muito maneiro isso. Uma coisa que eu curti muito sobre o filme, que o nome do filme é Perfect Blue. Então o filme ele faz uma analogia à própria questão da cor azul e a própria capa do filme. Ela tem aquela foto dela deitada com um monte de tralha tudo azul e tal. E uma coisa muito perceptível no filme não é a cor azul, e sim a cor vermelha. A forma com que a cor vermelha é trabalhada o filme quase inteiro. Tu pega lá no início do filme, tem muito vermelho. Os personagens que aparecem logo nas primeiras cenas, aquele grupo de fã que aparece o filme inteiro falando sobre as notícias lá da Mima. Eles estão sentados em bancos vermelhos. A roupa de idol da Mima, ela é vermelha. O quarto dela é cheio de vermelho, cheio de vermelho. Sim. Os peixes, o quadro de peixes na parede é vermelho. Tudo que representa ela na questão idol e na questão verdadeira dela é o vermelho, mostrando que o vermelho é uma cor quente, é uma cor ativa, Sim. é uma cor pra cima, enquanto o azul, ele é uma cor triste, uma cor depressiva, uma cor muito menos intensa, mostrando esse contraste que ela tem entre as personalidades dela. De uma das personalidades é ativa, é intensa, e a outra é passiva, é mais depressiva. Isso é muito maneiro. Quando ela começa a carreira de atriz dela, a gente vê como os empresários dela, os agentes dela, eles estão todos, tipo, apoiando e falando, não, vamos lá. Justamente, tipo, dane-se o que ela quer. A própria mãe dela, quando ela tá lá no apartamento dela, liga pra ela e fala, eu pensei que tu queria ser cantora, tu sempre quis ser cantora e tal. E ela, tipo, ela quer ser cantora. Só que ela precisa seguir aquilo que vai dar mais fama, que vai ser mais popular, que vai dar mais dinheiro. E a primeira cena dela como atriz, que a gente vê, a única fala que ela tem é uma fala tão enigmática, tão emblemática, que ela perguntando quem é você, e ela fica repetindo aquela fala, quem é você, tantas vezes, e aquela fala é basicamente ela falando pra ela mesma, tá ligado? Sim. Tipo, quem sou eu? O que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Eu não deveria ser a cantora, eu não queria ser cantora, por que eu tô fazendo isso? Tipo, quem sou eu? Essa cena é muito incrível, cara. Nossa, esse filme é muito bom. Inclusive a paranoia dela começa com essa fala. Ela começa Sim. a ficar assim depois dessa fala, depois dessa primeira atuação que ela tem. Tu vê que o tempo todo é a própria Mima, a Mima não, a Rumi, que fala pra Mima a questão lá do site, o quarto da Mima e não sei o quê, porque ela sempre soube sobre o site, porque foi ela que criou o site, não foi o Stalker que fez o site. Foi ela que criou o site e manipulou o Stalker pra trabalhar em cima do site. A Rumi tava manipulando o Stalker o tempo inteiro pra fazer aquelas paradas sobre a Mima. Sim, exatamente. Era ela que mandava as mensagens pra ele, fingindo ser a Mima real. Exatamente. Pra tu ver o ponto que chega a doença do ser humano. Exatamente, aquela parada de tu ver alguém como um alter ego, como um avatar, e tu bota aqui na tua cabeça que qualquer erro que aquela pessoa faça, ela tá, tipo, traindo quem ela era antes. Eu não consigo entender isso, tipo, a pessoa, ela é um famoso e ela muda. Tipo, e falam que ela tá traindo os fãs. Como assim, velho? Que tipo de compromisso que ela tem com os fãs agora? Não tem nada disso, tá ligado? É O muito pior bizarro. de tudo é que isso acontece, inclusive atualmente. Pô, isso acontece direto, cara. Eu me lembro, pô, eu consumo o YouTube há muitos anos. E é clássico a frase, tipo, mudou, tá traindo o público. Tipo, pô, isso é um clássico do Traindo o YouTube. movimento. Toda hora isso acontece. É, tá traindo o movimento, é o João Gordo agora o bagulho. A gente começa a ver que a questão da carreira de atriz dela, como ela precisa se moldar pra ficar mais sexualizada, para as pessoas começarem a gostar dela, aceitar ela como uma atriz e não pensar nela mais como uma cantora. E a cena derradeira disso é a cena do estupro. Estupro. Que é a cena, tipo, acho que é a cena mais impactante do filme. Tu concorda com isso? Lógico, cara, é horrível. Sério, é muito, muito Aquela cena pesado. é bizarra. Eu nem lembro se tinha uma trilha sonora, eu não lembro, porque na hora eu fiquei tão chocado que eu não consegui pensar nisso, tá ligado? Não, essa cena tu não consegue pensar em nada. Tu só fica tipo, o que tá acontecendo? É muito incrível essa cena. Sim, cara. E essa cena, pra mim, ela tem uma das melhores direções do filme inteiro. Porque a cena, ela tem uma linguagem metafórica tão bem colocada
que essa cena, o que acontece? Antes de começar as gravações da cena, a Mima já tá lá no palco e tal, sentada, se preparando pra cena, e a câmera tá do lado direito do rosto dela. E ela tá triste, ela tá pra baixo, pensando sobre essa situação, pensando no que ela tava se metendo. Aí quando começa a cena, instantaneamente a câmera muda de lado e filma o lado esquerdo do rosto dela. E ela tá sorrindo, ela tá feliz, ela tá dentro do personagem já. E ela tá com aquela roupa vermelha, muito igual a roupa dela de idol. Tipo, meio que mostrando como ela perverteu esse lado idol dela e como ela tá. E esse sorriso dela, de um lado do rosto e do outro a tristeza, mostra como ela tá ainda batalhando contra ela mesma, como ela tá tentando matar aquele antigo ela que ela realmente quer ser. Essa cena é sensacional, velho. Essa cena é dirigida com maestria. Como nessa cena que a Arumi começa a chorar quando vê a Arumi fazendo essa cena. A Mami fazendo essa cena, nossa. A Arumi começa a chorar quando a Mami começa a fazer essa cena do estupro. Porque ela percebe que ela sujou e estragou toda a imagem de idol que a Mami tinha. Então ela só ficou maluca das ideias nessa hora também. Eu acho que foi nessa hora que a Arumi começou a ter aqueles negócios. E uma coisa que a gente percebe nos assassinatos que a Arumi faz é que toda vez que ela mata alguém relacionado à perversão da Mima Idol, ela usa referências à Idol, tá ligado? O primeiro assassinato do roteirista, ele tá lá no estacionamento, ele começa a escutar a música lá do grupo Idol que a Mima participava. Sim. E inclusive, quando o elevador abre e mostra aquele radiozinho tocando a música do grupo Idol, o chão do elevador é vermelho também. E o rádio tá em cima do chão vermelhão, assim, dando aquele contraste de novo com a questão da cor, da intensidade da cor vermelha, a referência que ela faz a Mima Idol. Sim, inclusive a próxima cena, depois dessa, é totalmente azul, só uns tons de azul mais claro, mais escuro, que até a camisa dele, o casaco e a camisa são azul, a parede do elevador é azul e tal, e aparece, tipo, ele sangrando, assim, tá ligado? O sangue bem vermelho, bem contrastante, assim. Exatamente, a parede inteira azul e o sangue em pequenos trechos da parede vermelho fazendo... Nossa, a direção desse filme é realmente genial, velho. O Satoshi Kon é maravilhoso. E logo após isso, após essas cenas, tem aquela fatídica cena dela posando para algumas fotos. E a forma com que mostra as cenas dela tirando foto e do grupo Idol cantando. Cara, é muito incrível. Ela tirando as fotos, toda feliz, toda alegre, sorrindo, e o grupo Idol lá cantando com a nova integrante e tal. É muito incrível, essa cena é sensacional. Sim. E essa é justamente a cena lá da música que tu falou, que ela fala sobre querer não usar roupas jeans e sei lá o que, não quer trabalhar no escritório, não sei das quantas. É sensacional essa cena. Sim, que no caso ela não quer algo casual. Sim. E inclusive nessa cena dá pra ver a cara do fotógrafo. E o fotógrafo tá, tipo, babando, tá ligado? O cara tá malucão, ele tá com uma cara de pervertido. Crazy, exatamente. Tá, o que leva mais um ponto, toda essa indústria de fotografia ter isso, tá ligado? Algo é a completa perversão da pessoa, a perversão, tipo, você só vai vender se você for sexualizada. Sim. Isso acontece muito com mulher. A mulher precisa se sexualizar muitas vezes pra ficar famosa, pra ganhar popularidade. Exatamente. E logo após essa cena, é tão incrível porque enquanto ela tira as fotos, ela tá sorrindo, ela tá feliz, ela tá posando toda, atuando. E a cena logo depois é aquela cena emblemática que ela tá dentro da banheira dela, com a cabeça mergulhada dentro da banheira. Sim. Meio que tipo, assim, em estado deplorável. Cara, essa cena é muito incrível, mostrando que ela não quer aquilo, tá ligado? Ela tá em dúvida sobre o que realmente ela quer. Se ela quer ser uma atriz, ela quer ser famosa, ou ela quer continuar de boa cantando. E mostra esse conflito dela, que ela não tá conseguindo lidar com essa situação e tal. É sensacional. Inclusive, vou puxar um outro ponto aqui, que era um pouco mais pro início do filme. Mas assim, todas as cenas que ela não tá, tipo, com pessoas em volta, que ela não tá, sei lá, ou no trabalho dela, ou em qualquer tipo que ela esteja na rua. Tem algum foco de tensão, tem alguém olhando pra ela, ou parece que ela tá sendo perseguida em toda cena. Até nas cenas que ela tá sozinha no quarto. Toda cena que ela tá sozinha parece que tem alguém. Inclusive essa cena da banheira, que tu acabou de falar. Tipo, quando aparece... A primeira parte dessa cena, eu lembro bem, que na primeira parte dessa cena é tipo como se a gente tivesse entrado pela porta do quarto
E aí, tipo, tem o quarto e na direita do quarto tem o banheiro, se eu não me engano, na esquerda, não lembro. E aí aparece a janela se mexendo. E parece que tem alguém, tipo, passando pela janela. Porque normalmente aquela janela não tá aberta. Mas parece que tem alguém do outro lado da janela. E, tipo, como aquilo lá já tá no meio do filme, já apareceu muitas cenas. Já até apareceu a cena que o Stalker diz que vê ela pela janela. Então, tipo, né? Tu já fica meio morgado com aquela janela. Esse filme, ele se vende muito dessas pequenas cenas interpretativas. Ele é aquele filme que tu precisa assistir de novo pra pegar esse tipo de cena e ele ficar cada vez melhor pra ti. Sim, a cada mais detalhe que tu percebe e absorve do filme, a história fica mais interessante. Tu percebe que o diretor gastou muito tempo fazendo aquilo e é um ótimo trabalho. Não é tipo um filme simples com um plot interessante. Não, uma obra boa, uma obra bem feita, bem detalhada. Inclusive, o Satoshi Kon, que é o diretor do filme, ele me lembra muito o Kubrick. Que esse filme, o Perfect Blue, ele é baseado em uma novel de um japonês de 1991. Nossa. E o que o Kubrick geralmente faz? O Kubrick, o que ele fazia? Ele pegava um livro que já existia e adaptava. E ele mudava uma pá de coisa. Tu pega o Iluminado, ele mudou um monte de coisa lá no Iluminado. Só que isso nem de perto deixava o filme ruim. E eu não tô falando que o Satoshi Kon, ele necessariamente mudou alguma coisa. Só que ele é aquele cara que tu dá um material fonte pra ele, um livro fonte pra ele, e tu simplesmente fala, vai lá, faz o que tu quiser. E ele vai te entregar uma obra de arte. Ele fez isso com Páprica. Ele também tem aquele outro filme dele, Tokyo Godfathers, que é outro filmaço. Então, o cara, ele é um mestre-diretor, inclusive, infelizmente, ele morreu em 2010 com 46 anos. E é uma desgraça isso ter acontecido. Uma cena legal, após essa cena das fotos e da banheira, é como o Uchida, o Stalker, ele vai lá na banca de revista e compra todas as revistas que a Mima apareceu. Sim. E eu imagino que, tipo, a primeira vista que eu tava assistindo, eu pensei que ele comprou isso em um sinal de perversão, que ele, sei lá, ele tinha paixão por ela. Que era porque ele era muito fã, alguma coisa assim, mas não. Eu acho que é justamente o contrário, ele comprou essas revistas justamente pra se livrar delas, tá ligado? Tipo, essa aqui não é a minha Mima. Aqui eu endeuso, essa aqui é outra, é a pervertida, tá ligado? Até porque numa cena mais pra frente mostra isso, se eu não me engano. Ele rasga um monte de revista numa loja ou era na rua, não lembro. Parece um monte de revista rasgada. Logo após essa que ele compra as revistas, que ele tá lá na casa dele escrevendo lá no site, e ele, tipo, a Mima tá lá nas paredes dele, tá atrás dele falando com ele, mostrando que ele realmente era perturbado, ele realmente, tipo, tinha essa Mima antiga como uma entidade na vida dele. E ele se colocava tanto na personalidade de Mima que ele falava com a voz dela. Sim, exatamente. É inclusive, a cena que ele tenta estuprar ela, ele fala com a voz dela. Inclusive, falando disso, sobre ele ver a Mima, entre aspas, cara, tem aquela cena que ele tá sozinho no quarto dele e a Mima aparece e chega no ouvido dele e fala, tipo, agora você precisa matar a antiga eu e não sei o quê. E ela vai lá e dá um abraço nele e ele fica tipo, caraca, agora que eu vou ir lá e vou matar ela, não sei o quê. Aí começa o arco dele indo atrás dela. Exatamente, tipo, pra ele, eu imagino que a Arumi e o Uchida, eles eram pessoas que tinham imagens diferentes sobre a Mima. Sim. O Uchida, aparentemente, ele literalmente achava que eram duas pessoas diferentes. Tá ligado? Porque, tipo, ele via outra Mima, ele escutava outra Mima, ele abraçava outra Mima. Então, justamente, pra mim, parece que ele era doente mesmo, tipo, vendo outra pessoa. E a Arumi, ela tinha mais aquela parada de que ela sabia que não era outra pessoa. Por isso que ela queria voltar com a Mima antiga, sei lá, alguma parada assim. Sim, ela queria deixar... É como se, por exemplo, como se a Mima fosse um... Como é que eu posso dizer? Um espírito. Algo que ela pudesse trazer de volta a vida matando a, entre aspas, original. Tipo, Sim. Ela ia matar a original pra antiga voltar, só que no corpo dela, entendeu? Algo meio assim. Talvez exista até uma questão de inveja, de ciúmes, porque ela se vestia como a Mima depois. Inclusive o quarto dela era idêntico ao da coisa. Logo quando, tipo, aparece essa cena que tu falou sobre a Mima abraçando o Uchida, o Stalker, depois aparece a cena da Mima lá naquele porto, falando com aquela outra mulher, e elas estão atuando. Doutora. E aquela cena, nossa senhora, acho que é nessa cena que a doutora fala, ela fala que... como é que imaginações, pensamentos, eles não podem se tornar reais. Ilusões não podem se tornar realidade. Ilusões não podem se tornar realidade. E ela fala essa fala
Ela repete essa fala durante Sim. várias vezes lá durante o filme. Essa é uma das provas daquela coisa que eu falei, que quando ela tá sozinha, o foco, tipo, quando ela tá na rua, no caso, tem sempre alguém observando ela, porque tem sempre um público, tem sempre um monte de câmera. Mas Sim. nesse dia em específico tinha um Stalker assistindo ela, e tipo, ela olha pro Stalker e o Stalker percebe que ela viu ele e ele some dali, tipo, ele desaparece. As cenas que tem. Tipo, pra mim, eu comecei. A partir de um momento no filme, quando eu comecei a assistir, eu já sabia que o filme era bom, eu já sabia que tinha muita gente que falava bem dele. Só que eu achava que era um filme muito normal, porque eu não tenho o costume de ler sinopse. E a sinopse do filme estraga o filme. A sinopse do filme entrega que ela tem loucura. É a mesma coisa que tu assistir, sei lá, Donnie Darko e já saber que o filme é de viagem no tempo antes de tu assistir o filme, tá ligado? Sim, não tem como, não funciona. E quando eu comecei a assistir o filme, eu achei que ia ser um drama, tá ligado? Um drama sobre uma pessoa que tem que estar tentando se aceitar, sei lá, tá tentando. Não sei. Sim. Mas quando o filme começou, essas loucuras, eu fiquei perturbadíssimo. Quando começou aquelas cenas de que tu mesmo não consegue entender o que é realidade ou não, o filme te coloca totalmente no lugar da Mima. Sim. Ela não tá entendendo o que é realidade ou não, e tu também não tá entendendo. E aquela cena que tem aquele corte e a Mima aparece dentro de um consultório com uma doutora falando com ela, com pessoas observando ela. Ela supostamente é uma doente com várias personalidades. Sim, E eu achei que era true. eu achei que era Eu true achei que era também. true. Eu, tipo, não, que isso, é verdade, então, ela é doente mesmo, mas não, era atuação também. Nossa, Sim, sensacional cara. essa cena. E tipo, a história da novela começou a se tornar meio que a história do filme. Tipo, Exatamente, a novela falava sobre a vida dela. é, exatamente, cara. Isso que eu achei muito estranho. Após isso, na verdade, antes, acho que lá da cena que ela parece que é louca, tem a cena do assassino que invade a casa do fotógrafo pra assassinar ele. Essa cena ela é Sim. tão incrível como enquanto o assassino ele tá batendo no fotógrafo, tá cravando aquela chave no fotógrafo, fica aparecendo os takes lá das fotos que ele tirou. Depois aparece a Mima batendo nele. Tipo, a gente sabe que não foi ela que matou, só que aparece ela matando, mostrando como a Arumi tava completamente se apoderando da imagem da Mima. Essa cena é sensacional, velho. Essa cena que ela descobre da morte do cara e que ela acha que foi ela faz uma cena igual, matando um cara lá no filme, matando um cara com a mesma arma, tá ligado? É bizarro Sim, isso. cara. Como o filme dela tava se tornando a vida dela tava se tornando o filme dela tava se tornando a vida, era doideira esse bagulho. Sim, cara, exatamente. Do filme. O cara vai sair do podcast pra terminar de assistir agora. Tá, agora sobre. Tem uma coisa muito importante, que é aquela atriz que contracenava com a Mima, ficava repetindo aquela frase que ilusões não podem se tornar realidade. E logo antes dela ser perseguida pelo Uchida, no caso a Mima ser perseguida pelo Uchida, de ter toda aquela treta com a Arumi, a atriz volta a repetir essa frase, só que dessa vez tem um complemento, que é: ilusões não podem se tornar realidade a menos que elas encontrem alguém para representá-las. E no caso, a ilusão encontrou Arumi, e Arumi iria representar essa ilusão na vida real. Ou talvez possa ter sido o Uchida, ou os dois. E logo depois tem a cena do Uchida tentando estuprar a Mima. Aí eu fico me perguntando, o que essa cena representa? Por que ele quis estuprar ela? Talvez como uma espécie de punição à perversão que ela tinha dado à imagem de idol, ou talvez como uma espécie de ironia e hipocrisia dele, de que ele, tipo, ele não queria ver a idol dele se transformando naquela coisa pervertida, só que ele mesmo tentou perverter ela, tá ligado? Eu não sei exatamente o que essa cena quer dizer. Cara, eu também não entendi muito bem, mas eu acho que assim, ele já gostava da idol. Tipo, lógico, né? Imagina, tipo, se ele tivesse a oportunidade de fazer isso, ele faria, tá ligado? Então eu acho que na cabeça dele ele não ia desperdiçar isso. Ele ia fazer isso primeiro, depois ia matar ela. Ele ia estuprar ela primeiro, depois ia matar ela. Essa cena que ela mata ele é tão incrível, porque o que acontece? Eu não sei se tu lembra. Ela mata ele com um martelo e logo após isso, ela vira o rosto assim pra câmera e aparece ela lá respirando ofegante. Sim, E um segundo depois, aparece uma plateia inteira batendo palma pra ela, como se ela estivesse fazendo uma gravação.
Cara, é sensacional essa cena. E essa Sim. cena é cheia de vermelho. A porta é vermelha, as paredes são vermelhas, o túnel que aparece os carros depois é vermelho. É incrível essa cena. Inclusive tem até uma fala, que eu não lembro se isso era antes ou depois, mas o diretor fala, respire ofegante, como você estava respirando antes, porque é como se você tivesse matado alguém e não sei o que. Oh, uma dúvida. Hum, Aquele empresário, aquele agente dela, ele morreu. Ele foi morto. qual? Agora, quem é que matou ele? O que trabalhava com ela. Era a Arumi E e um outro o cara. Arumi e o cara. Ele Sim. aparece morto Parece? depois. Eu, sim, ele aparece morto. Eu fiquei logo após essa cena lá dela matar o Uchida e ela aparece lá no apartamento da Arumi. Eu acho que foi a Arumi que matou ele, porque justamente era ele que estava levando a Mima para esses caminhos e tal, ele que incentivava ela, e porque ele morreu com os olhos furados, assim como Aham. o roteirista morreu com os olhos furados, então imagino que tenha sido a Arumi que matou ele. Aí tem o final do filme, após essa cena que ela aparece morta. A Mima acorda dentro do quarto da Arumi e lá na parede tem o pôster Uhum. da Chan. E essa cena final da Arumi vestida de Mima e aparece tipo a Mima verdadeira enxerga a Arumi como Mima, mostrando tipo, nossa, essa cena mostrando justamente aquela confusão que ela tava entre aceitar o novo ela ou ela retornar pro antigo ela que ela realmente gostava. E no espelho aparece a Arumi normal, gordinha, e na vida real aparece a Mima Idol, é sensacional. E Sim. by the way, o vestido dela é inteiramente vermelho. É, exatamente. Inclusive, tu lembra quando que começa exatamente aquele negócio dela, tipo, ela tava lá num dia, do nada ela acordava e aí ela acordava no quarto e do nada ela piscava e acordava no quarto de novo? Tu lembra Sim, exatamente quando que isso acontece isso? isso é após que eu me lembre a morte do fotógrafo, que é quando acontece a cena que ela acha que ela é louca, aquela cena lá que aparece ela atuando achando que é louca e não sei o que. É exatamente nessa parte. Ela acorda, ela pisca e aparece lá atuando, e ela pisca e aparece em outro lugar, tipo, é essa cena, realmente. Cara, eu não sei porquê, mas assistindo esse filme, eu tive uma imersão de que se tivesse passado muito tempo nessas cenas. Só que eu acho que foi, tipo, que 2 minutinhos de cena. Mas, cara, tipo, Sim. sei lá, assistindo o filme teve uma imersão muito grande, eu achei que tinha passado muito tempo. Esse é um filme que ele se tu se engaja nele, ele te coloca totalmente dentro do universo dele. Tu fica louco enquanto assiste filme, tu cai dentro da história total. Sim, cara, é incrível e estranho, mas é muito bom. Sobre a cena final lá da perseguição, um detalhe. Elas estão andando em um lugar onde as grades são vermelhíssimas, como se fosse algo completamente normal, a grade do topo do prédio ser vermelha. Ela tava com a camisa vermelha, a Arumi tava com o vestido totalmente vermelho. Elas caem em um lugar onde tem cortinas vermelhas. É tipo, é muito cheio de vermelho, muito cheio de vermelho. Sim. Sempre. Depois disso tudo fica azul. O chão azul, vidro azul, lata de lixo azul. Por que que, tipo, ela teve aquele negócio? Tipo, acho que ela ficou louca, tipo, nossa, agora eu sou a Quem? Mami. A Rumi. Tipo, por que que ela parou na frente do caminhão? Eu não sei, talvez ela tenha. Eu não sei por que ela parou lá na frente do caminhão aceitando a morte. Talvez. Não sei, velho, eu não sei. Talvez ela tenha desistido, talvez ela tenha percebido que a própria Mima pervertida, entre aspas, queria essa Mima antiga de volta e sei lá, velho, tentou tirar dela. Eu não sei exatamente isso aí. Teria que assistir de novo pra tentar ter uma interpretação. Até porque esse filme ele não é óbvio, né? Se Sim. tem uma coisa que esse filme ele não é óbvio. E a própria Rumi, ela era doente. Lá no final do filme a gente vê que ela tá em um hospital e tal, se tratando. Ela é doente, ela não era Sim. normal. Inclusive no final do filme, ela se olha no espelho e ela tá como se fosse a Mami. E a cena final do filme, a Mima fala que eu sou o real, que agora ela é real. Uhum. Só que uma coisa interessante é tu perceber que o carro é vermelho e dentro do carro é azul. E ela tava Tipo, dentro do justamente. espelho. Tipo, quem falou isso foi pelo espelho, tá ligado? Exatamente, Foi o foi pelo reflexo. espelho que ela falou isso. Foi o reflexo dela que falou isso. Dando aquela ambiguidade, será que ela é real ou não? É, É exatamente. maravilhoso, velho. Esse final é maravilhoso, cara. Adoro filme que te deixa com uma cara de interrogação depois que tu assiste. E é isso, tipo, o que eu acho bom desse filme é justamente isso.
é tu não saber a resposta, tu não ter uma resposta. Um bagulho que aconteceu ano passado, que eu fiquei tiltadaço quando aconteceu, e eu já nem tinha gostado tanto do filme, foi com Vingadores. O Vingadores tinha saído do filme, ok. Eu assisti o filme, eu não tinha achado muito legal não, mas isso aí não vem ao caso. O problema foi depois que o filme tinha saído. A quantidade de vezes que os diretores daquele filme deram entrevistas respondendo perguntas, é inacreditável. A quantidade de perguntas que eles responderam depois do filme ter lançado. Se tu não conseguiu responder essas perguntas que tu julga importantes o suficientes para tu responder após o filme ter saído, significa que teu filme falhou. Porque se tu tá respondendo essas perguntas agora, significa que tu queria que as pessoas tivessem essas respostas. E se teu filme não deu essas respostas, teu filme é uma falha. Pra mim, se tu não deu essas respostas no filme, não é pra tu dar essas respostas. Por exemplo, tu pega o filme do Coringa. Quantas perguntas aquele filme ele deixou em aberto? Inclusive, pode até fazer um paralelo com o Perfect Blue. De o que é realidade, o que não é realidade. Sim. E eles não responderam. E isso é o certo. É isso que faz o filme ficar vivo. A Mima realmente ela é a real agora, ela foi curada, ela tá sendo quem ela realmente quer? Ou não? Ela ainda tá nessa dualidade. Essa é a graça do filme, é isso que faz o filme viver até hoje. Todos os filmes dos Vingadores, porque acho que são 3 filmes, tirando o Ultimato, que são 2, mas o Ultimato vai contar como 1. São 3 filmes, né? Como é o Vingadores, Vingadores a Era de Ultron e os últimos 2. Tá, então, são 3 filmes. Cara, os 2 primeiros, Invasão de Alienígena. Terceiro. Invasão alienígena, raio pro céu. Invasão alienígena, raio pro céu. E o terceiro em um alienígena que não invade a Terra, tipo, nisso, tá ligado? Ele só tava procurando uma joia, eu acho, que tem na Terra. Sei lá, deve ter umas 3. Foda-se. Sim. Mas acho que uma comparação mais válida que a gente tem a fazer, inclusive eu vou parecer bem elitista agora de anime, Steins Gate. Que então, a questão não é nem comparar com outros animes, mas comparar com a indústria mesmo. A indústria americana, não americana, mas acho que é mais americana, não é nem ocidental, porque a Europa ela tem esse estilo também. Da forma com que a indústria americana ela menospreza o desenho, é bizarra. Tipo, muitas pessoas podem argumentar, mas tem desenhos sérios nos Estados Unidos, como South Park, como Rick and Morty. Só sério? É o seguinte, sério não, né? Sim, o problema pra mim do desenho americano é essa. Ou é infantil, ou é comédia com piada sobre bebida e sexualização, piada sobre e tal, tipo. E memes. É só isso. Sim, pra mim, a indústria americana de desenho, ela tem tanto a aprender com a indústria japonesa, porque a indústria japonesa, desde sempre, 1980 com Akira, ela pega filmes de animação e fala, a gente pode colocar uma história séria, uma história pesada, sem ser uma comédia bobona, idiota, e fazer algo sensacional. Cara, tu pega Akira. Akira é um filme de ficção científica, um desenho de ficção científica sobre robô, sobre mutação, de 1980. Sim, tu pega os filmes americanos atuais de desenhos, Emoji o filme. Tipo, meu, sério, senhora, tá ligado? Justo esse, cara. Não, tipo, mas, sério. Claro que tu pode ter um filme bobo, mas, pô, velho, faz um filme maneiro aí. Cara, sério, não tem um filme de animação americano, sei lá, que fale sobre as coisas que fala nesses filmes orientais antigos. Cara, faz uma comparação em questão de romances americanos e romances japoneses. O romance americano, ele é tão formulaico, é bizarro. A indústria japonesa, ela tem os seus lados ruins, ela tem as suas fórmulas escrotas, como um ecchi escrachado que é feito... Então, como um ecchi retardado que é feito pro adolescente de 13 anos achar aquele incrível, peitos, legal. Ou como um isekai com uma história pobre que é feito justamente pra vender e pra atrair um público Shonen. Que, sei lá, velho, que não quer nada. O shounen, o próprio shounen que ele tem a sua desvalorização há anos. O shounen ele é bom, o shounen é o meu gênero preferido de anime, só que o shounen ele é feito de uma forma extremamente formulaica há muito tempo. Sim. Tem shounens que conseguem sair fora da curva, mas são poucos. É igual, aquele negócio, como é que é? A Jornada do Herói. Todos os filmes, Jornada do Herói. Me diz um filme da Pixar que não exista isso de A Jornada do Herói. Cara, desde a Pixar é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, cara. O Wall-E é a mesma coisa. Se tu souber que é a Jornada do Herói, eu não vou conseguir explicar agora porque demora mais que uns 5 minutinhos pra explicar e eu não lembro direitinho como é que era.
Mas era basicamente, o cara tem a vida pacata dele. Chega um chamado pra aventura. O cara chega lá, não, aqui ó. Tu tá aí colhendo fazendinha, não sei o que. Aconteceu um problema lá e a gente precisa de ti. Aí tu não vai. Aí acontece alguma merda que tu precisa ir. Aí tu vai. Aí começa o filme. Aí acontece umas treta lá e no final tudo dá certo e acabou. Isso é a jornada do herói, basicamente. É uma forma de contar histórias. Sim, e a própria Pixar, ela usa isso a rodo. Sim. Todos os filmes são iguais. O plot é igual. O plot não, né? O plot, é. Os acontecimentos são iguais, a ordem é igual, tá ligado? Esse é o problema. E a Pixar, ela tem aquela parada de que é um personagem pequeno contra problemas grandes. Tipo, eu não sou o cara que vai reclamar da Pixar. Eu adoro a Pixar. Mas o meu problema com a Pixar é justamente essa formulação de filmes. É sempre a mesma coisa. Tipo, esse filme novo aqui, o Viva, ele é tão lindo, ele é tão bonito. Sim, ele é bonito, ele é lindo, ele é legal. Só que quantas vezes tu já assistiu esse filme? Exatamente. 1000 vezes. É que nem a Marvel. A Marvel, eu particularmente, eu não gosto da Marvel. Eu respeito tudo que eles fizeram, respeito o legado deles incrível que eles têm. Só que, cara, os filmes da Marvel são idênticos. Todos são idênticos. Tem 2 que saem da curva, que é o Guardiões e o Soldado Invernal. Mas são todos iguais. Isso eu odeio. Eu não gosto de ver o mesmo filme 50.000 vezes. Por isso que a indústria japonesa, ela tenta ir pra lugares diferentes. Mesmo que eles falhem várias vezes, eles tentam. Sim. Eles pegam um diretor incrível e falam, vai, faz o que tu quiser com essa animação. O filme do Homem de Ferro 3 é só um cara B10, ricaço, que sai tocando AC/DC na JBL que tem na armadura dele, tá ligado? Tipo, eu vou parecer meio babaca agora, mas eu, tipo, eu não tenho lado. Mas eu respeito o que a DC tenta fazer. Eu acho, por exemplo, Guardiões da Galáxia não, o Esquadrão Suicida, Liga da Justiça, eu acho bostas inacreditáveis, eu acho os filmes derradeiros. Só que pelo menos a DC, eles tentam dar liberdade pro diretor, pelo menos atualmente. Sim. Tipo, mesmo que o Aves de Rapina seja uma bosta, eles deram liberdade. Mesmo que o fulaninho seja uma bosta, eles deram liberdade. Então é aquela parada, eles não limitam o diretor. Eles contratam o diretor e eles confiam no diretor. Teve o resultado do Coringa que foi sensacional. Sim. Isso que eu gosto. Eu gosto quando tu confia no diretor e tu dá liberdade pra ele. Por quê? Eu me lembro de pessoas reclamando que o Batman vs Superman, ele era muito dark e queria que ele fosse mais parecido com a Marvel. Meu irmão, se tu quer Marvel, cara, tu assiste Marvel, desgraça. Exatamente. Tem uma frase que um cara muito esperto falou uma vez, um filósofo, eu não lembro agora qual é o nome dele específico. Esqueci o nome do programa. Choque de Cultura, é isso. O cara fala, como é que é? Tu não pode definir os dois universos, DC e Marvel, como se DC fosse, no caso, Marvel fosse uma coça de mãe, uma surrinha de mãe, uma chinelada de mãe, e DC fosse um espancamento de pai alcoólatra, tá ligado? Ok. O que não deixa de ser verdade, tá ligado? Não deixa cara, de ser verdade. Tu compara Watchmen. O Watchmen aparece um cara sendo devorado por cachorro, aparece um cachorro tomando uma cutelada na testa. Tu nunca vai ver isso em Vingadores, cara. Jamais. Tu nunca vai ver o pinto azul de um cara. Nunca. Gigantesco. 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 Maior do que em qualquer outra mídia. Era cara, gigante aqui. Deus é muito bom, porque eu não lembro disso. Eu nunca mais vou assistir esse filme de novo. Eu lembro. Inclusive, eu vou até pesquisar aqui pra dar uma olhada no membro do Dr. Manhattan. Dr. Manhattan, isso, cara. Nossa senhora, esse filme é incrível. A gente se distanciou de Perfect Blue num nível muito grande. Isso aí a maioria vai ser cortada nesse aqui. Mas isso daqui já dá pra reutilizar pro próximo, tu sabe, né? Cara, pra mim, Perfect Blue, ele tem uma importância atual tão grande nessa questão de que na internet nós somos outras pessoas. Eu, no meu Twitter, eu não uso uma foto minha. No meu WhatsApp eu não uso uma foto minha, tá ligado? Eu usava há pouco tempo foto de anime e tal, a gente vive atrás de personalidades e às vezes a gente até esquece quem a gente realmente é. No Twitter, aquele inferno na Terra, a gente vê pessoas achando que são deuses, que são os sabe-tudos e que têm a razão de tudo, que são fadas sensatas, que nunca erram e que têm o poder de julgar as pessoas e até cancelar as pessoas por coisas que elas fazem. E nesse filme a gente vê que as pessoas, elas não são aquilo que a gente vê pela televisão, que a gente vê pela internet. As pessoas são muito mais profundas que isso. E esse filme eu achei sensacional, velho. Pra mim, sinceramente, eu já acho que as animações japonesas, elas são infinitamente superiores às americanas. Mas em questão geral, pra mim, Perfect Blue é a melhor animação que eu já assisti na minha vida.
facilmente. Tem outras animações que têm tanto poder quanto, que são tão incríveis quanto, como Tenshin no Tamago, como o próprio Akira, como Kaiju no Kodomo. Só que pra mim, Perfect Blue é perfeito. O nome tá aí pra isso, Perfect Blue, já dá pra se entender perfeitamente qual que é a nota que eu daria pro filme, que é 10 fácil. E tu, Lucas? Considerações finais sobre o filme. Cara, primeiramente, eu gostaria de dizer que o filme ele fala muito sobre isso de tu ver uma pessoa, no caso uma figura pública, tendo figura pública como youtuber, famoso, do cantor, foda-se, tu vê essa pessoa e tu imagina ela como se fosse uma coisa, mas cara, por trás dos bastidores ninguém é daquele jeito. Por exemplo, Felipe Neto, tu vê que o cara expõe totalmente a opinião dele e tal, teoricamente ele é uma figura aberta ao público, mas cara, por trás das câmeras é lógico que ele exclui muita coisa, tipo, ele pode postar uma coisa, ele pode publicar uma coisa, mas ele com certeza pensa outra. Cara, considerações finais. O filme é incrível, assista, é uma ótima experiência. Agora que tu já viu o podcast, não assista mais, porque tu não vai ter a mesma experiência. Mas... Sim, assiste antes, né? Mas assista antes, exatamente. Agora que tu tá ouvindo esse conselho, não vai servir de nada? Não vai, mas se tu for recomendar pra alguém, recomende. É bom, selo free, boa de qualidade. Cara, o filme é incrível, incrível. Ele fala todo sobre essa questão que eu acabei de comentar, sobre as pessoas serem uma coisa pública, mas por trás elas são outra. E tem também a questão do Stalker, falando só do Stalker especificamente. Não é saudável tu seguir uma pessoa convictamente de tudo que ela fala é realidade, como se, sei lá, o Felipe Neto fosse teu Deus Supremo, ou sei lá, o BTS fosse teus namorados e tu tem que seguir tudo que eles falam. Cara, não. Não faça isso, não é saudável. E isso é mostrado no filme. Nota? Nota? Cara, eu acho que uns 10,5. 10,5. Eu daria 10,5 pro filme. Só pra ser bonzinho. Só pra ser bonzinho, assim. Um 11, talvez, quem sabe? Eu queria que tivesse em 1080p, seria interessante. Aí seria 11. Eu tenho ele em 1080p aqui. Sério? Eu assisti em 720. Sim, nossa, eu fiquei tenho até triste. Tem um torrent dele aqui. Aí, ó, propaganda da pirataria. Não, caguei. Vem me cobrar aqui em casa. Felipe Neto, o personagem principal de Perfect Blue? Pode ser, cara, pode ser. O cabelo dele ele pinta de vermelho, 2. Né? Ele tá de vermelho e azul, né? Vai ser do lado vermelho e do outro lado azul. Ah, cara. E no caso, sei lá, o Stalker seria ele antigo, tá ligado? Não, o Stalker seria quem? Tem aquele, o A-Mine, que fica tentando dar exposed nele lá no criativo. Ele seria o Stalker do Felipe Neto. Como é que é o... Caralho, seria o Nando Moura. O Nando Moura! Tá, quem seria Arumi? Quem é que quer que o Felipe Neto volte a ser quem era o antigo? Cara, tinha que ser alguém que era amigo dele, mas foi cancelado por ele. Não sei, não faço sei lá, ideia. eu não conheço muito. Enfim,